Bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive. E hoje eu vou falar sobre um PAD, procedimento administrativo disciplinar, que foi aberto contra um juiz de São Paulo que, após uma decisão de um tribunal superior mandando que ele modificasse sua decisão, ele simplesmente não modificou. E aí, um pouco sobre essas questões de sistemas de precedentes e uniformização de entendimentos, mas mais do que isso, sobre a questão de uma aplicação correta da Constituição, que é o caso aqui determinado pelo STJ, que eu quero falar hoje no Birosca News. Birosca News é esse quadro que eu faço todas as semanas, falando de questões de direito, e esse conteúdo fica disponível no youtube.com/Alexandre Bahia e também o podcast do Birosca News disponível em várias plataformas. Se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe, assine o canal. Toda semana, pelo menos, um novo episódio vai ao ar. Pois bem, o caso era de um réu num processo penal que, já condenado, ele fazia jus à progressão de regime, de um regime mais grave para um regime mais benéfico, e de acordo com jurisprudência bastante consolidada nos tribunais superiores, uma vez alcançado o direito, o tempo de pena para a progressão de regime, o juiz deve analisar questões específicas do caso, de avaliar se esse réu está minimamente evoluindo no cumprimento da pena, se ele tem algum grau de ressociabilização, se é que isso é possível, mas enfim. E se tudo isso acontecer, ele deve progredir de regime. Pois bem, o que acontece é que esse réu ele não conseguiu progredir, o juiz simplesmente não concedeu. Os advogados dele, então, levaram o caso para o STJ e o STJ falou exatamente isso. Repetindo a jurisprudência já bastante consolidada, como eu disse, ele falou que o juiz, então, deveria analisar o pedido de progressão de regime, considerando todas essas questões, e o juiz simplesmente não o fez. E aí, por causa disso, o CNJ, então, na verdade, o Conselho Nacional de Justiça foi acionado e está sendo aberto aí um procedimento administrativo, um pedido de providências para que esse juiz possa se explicar de por que ele não está cumprindo aquilo que foi determinado pelo STJ. Meu ponto aqui é que, é claro, cada juiz tem liberdade para decidir de acordo com aquilo que foi trazido aos autos pelas partes e que consta na legislação, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que considerar, primeiro, que existe um sistema mais ou menos organizado, um microsistema de precedentes no Brasil, que não, às vezes, vincula, às vezes são vinculantes, como as súmulas vinculantes, a repercussão geral, a relevância, agora no recurso especial também. Mas, mesmo quando não são exatamente vinculantes, aliás, talvez justamente naqueles casos em que eles não são vinculantes, os demais órgãos judiciários abaixo daquele tribunal que proferiu o precedente, eles devem levar em conta aquilo que está sendo decidido nas instâncias superiores, não por serem instâncias superiores, mas porque aqueles superiores são órgãos justamente de uniformização de jurisprudência. Esse é um ponto. Um segundo ponto é que decisões como essa do STJ, mas também do STF, que determinam, por exemplo, esse direito à progressão de regime, ou várias outras decisões que eu já comentei, inclusive aqui em episódios passados do Birosca News, em que pessoas que são pegas com quantidades mínimas de maconha e que elas não deveriam ser presas, processadas como traficantes, enfim, o furto de uma melancia e que isso é considerado, então, furto famélico e, portanto, essa pessoa não deveria responder ao crime. Há uma série de posições bastante progressistas, vamos dizer assim, que levam a sério a Constituição e que são dadas por órgãos como o STF e o STJ, mas que isso não reverbera nos tribunais inferiores, nos tribunais de primeira e segunda instâncias. Tem casos emblemáticos em que o STF e o STJ já determinaram que você não pode
culpar alguém, você não pode condenar alguém com base no reconhecimento que uma vítima fez de uma foto. Existe um procedimento previsto no Código de Processo Penal, que é tipo aquilo que aparece em filme americano, você colocar várias pessoas uma do lado da outra e a vítima, então, apontar aquele que seria o responsável pelo suposto crime, mas que isso não é observado no Brasil e os nossos tribunais superiores, reiteradamente, quase que a unanimidade, dizem que isso é irregular, que isso não pode ser assim e os juízes continuam, muitas vezes, alguns juízes continuam fazendo da maneira como eles querem. Descumprindo a Constituição, mais do que descumprir a ordem de um tribunal superior, descumprindo aqui uma aplicação mais consentânea com o paradigma de Estado Democrático de Direito, que afinal de contas é onde nós estamos nesse país. Né? Eu vou continuar acompanhando esse caso para ver se efetivamente o CNJ vai aplicar alguma forma de sanção para esse juiz, porque de fato a gente precisa ter uma sinalização clara nesses casos, o que deve acontecer quando um tribunal superior dá uma ordem de revisão de uma decisão por um juiz e esse juiz simplesmente resolve não cumprir essa decisão. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. A qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda, estapafúrdia que acontece nessa birosca de país. Tchau.